quanto é difícil dentro de todos nós administrarmos a dedicação a nós mesmos e ao outro. E ao sermos seres faltantes, naturalmente faltantes, desejantes, aquele que quer se completar muito através do outro também. Claro que podemos perder a proporção do que é dedicar amor próprio a mim e do que é dedicar amor ao outro. Será que uma coisa precisa anular a outra e qual é o ponto de convergência? Será que ceder é abrir mão de amor próprio? Ou dá para ceder, como toda relação pede, mantendo o amor próprio intacto? Bom, é isso que nós vamos pensar e precisamos pensar isso para ter relações equilibradas, de todas as naturezas, relações românticas ou familiares ou amizades, não importa. Onde há amor é preciso muita administração. Então, aqui colocamos o nosso tema, a importância de colocar o amor próprio acima do amor ao outro, colocando o amor próprio como um protagonismo, um lugar a ser protegido e que se o outro puder estar ao lado, que ótimo, que bem-vindo, mas jamais anulando essa primeira peça. Bom, para nós fazermos esse mergulho, nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, o amor próprio como fonte de todo o equilíbrio. Depois, o fortalecimento da própria relação e, por último, a garantia de um rumo digno de orgulho. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Aqui tudo só faz sentido com a sua companhia, por isso a sua melhor força aqui é se inscrever nesse canal e curtir o vídeo. É a forma que você melhor nos apoia. Mas ainda deixo que aqui na descrição tem 2 links, onde você pode encontrar minhas redes sociais e também conhecer os meus livros. Bom, o nosso primeiro tópico, ele já vai diretamente aonde justifica o investimento dessa reflexão. Por que é tão bom pensarmos e necessário, de fato, pensarmos sobre tudo isso? Aqui, o amor próprio como fonte de todo o equilíbrio. E como que um amor próprio pode equilibrar as coisas? Se a princípio estivermos numa relação onde haja conflitos entre como você se cuida e como o outro se satisfaz, ou seja, tem um outro que está exigindo, eh, reagindo mal a quando eu me cuido, aos meus espaços, às minhas intimidades, aos meus desejos, logo o outro só se acalma quando o meu amor próprio, de alguma forma, é negado, é diminuído. Como assim que o amor próprio vai causar equilíbrio se aqui está causando desequilíbrio, né? Bom, é porque aqui eu estou pensando no equilíbrio da vida e não no equilíbrio do fragmento dessa relação. Ou seja, preciso pensar em você inteiro e não em partes da sua vida. E sendo assim, é equilibrado, é um lugar de equilíbrio se esta pessoa a qual reage apenas bem diante de você apenas mal, que ela saia, que ela não exista, que ela se afaste, e aí sim a vida volta a se equilibrar. Mas vou sentir falta, mas é um lugar angustiante, mas eu amo essa pessoa. Ok, faz parte de um processo, mas sendo bem honesto e bem direto, a gente acabou de começar o vídeo, é que se estamos diante de alguém que nos desequilibra, naturalmente a nossa força para equilibrar vai desequilibrar outro lado. Eu equilibro com essa pessoa, mas desequilibro em um lugar, e normalmente o meu lugar íntimo, o meu lugar individual, eu comigo mesmo. Por isso que quando nós falamos com amor próprio, ele equilibra as coisas, aqui eu dei o exemplo mais forte de todos, que é um rompimento. Mas também essa relação pode caber ajustes, se ambos os lados tiverem a disponibilidade disso. E do outro lado também, tá? Eu não estou falando só do seu amor próprio. Que haja amor próprio do outro lado também, com bastante consciência, com bastante equilíbrio. Sendo assim, as pessoas se regulam e nós nos regulamos diante da vida. O amor próprio vai me regular diante do trabalho para saber se esse trabalho me respeita ou não, ou se eu tenho que tolerar, até quando, por quanto tempo, ou que eu tenho que sair dali. Uma relação de amizade que está indo muito para um lado que desequilibra, eu preciso reajustar, relações familiares, ou seja, qual for. A questão é que é o amor, o responsável muito por abrirmos mão, até com um sorriso, de quem somos e do que precisamos. Por isso, colocamos o amor aqui como um tema protagonista para equilibrar com o amor próprio. Então vamos lá. Pensando em tudo isso, que fique claro que quando eu cuido do meu amor próprio, quando eu cuido de mim mesmo, e o que é o amor próprio, se eu também amo o outro? Bom, é ter a consciência, por isso é tão importante desenvolver a consciência ampla de si mesmo, de que eu preciso de várias coisas para a vida funcionar, não só do êxtase de um amor correspondido. Então eu preciso estar com o meu tempo de individualidade, eu preciso ter a minha própria história, eu preciso ter meus próprios projetos, eu preciso ter meus momentos com amigos, meus momentos com o meu grande amor, meus momentos com os meus familiares. Diante do que a sua história tem disponível, é preciso se distribuir por todos os lugares de bons vínculos e prazeres.
Sendo assim, se eu tenho um amor próprio por mim, eu estou olhando para além do que é uma pessoa, para além do que é uma relação, e coloco essa pessoa, essa relação dentro de um sistema que ela compõe, mas não é apenas sobre ela. Sendo assim, dedicando um equilíbrio no meu lugar de olhar a mim mesmo, este outro, a relação com este outro é envolvida e também equilibrada, mas não de forma a qual se serve, se oferta apenas a destinação que aquela relação pareça no lugar certo. Ou seja, se o outro também reage ao equilíbrio que eu estou fazendo, é porque havia desequilíbrio. E esse outro também vai ter que se ajustar de alguma forma. Até que então possa ser viável continuar ou inviável, como estávamos falando no início. Falta que sempre que garantirmos que nosso lugar, nossa individualidade e nosso opa, fugiu essa palavra, esparramar, vou deixar assim, o nosso esparramar pela vida está bem distribuído entre os nossos prazeres, aí sem dúvida estaremos conseguindo equilibrar onde os vínculos estão confortáveis, desconfortáveis, aonde cabe ajuste, aonde já está legal. Sendo assim, o amor próprio sempre vai equilibrar o todo, sempre vai ser fonte de equilíbrio. Vamos um pouquinho à frente. Bom, com tudo isso que dissemos, o nosso segundo tópico já está bastante adiantado. Olha aqui, o fortalecimento da própria relação. Exato. Porque não ceder, colocar essa relação para poder caber em um lugar que se ajuda, contribui como sofisticada, contribui como algo parte de um bem maior, com certeza exige dessa relação que ela seja caprichada, que os problemas sejam debatidos, que o respeito seja mantido, que os olhares de equilíbrio sejam realmente observados, cuidados. Ou seja, uma relação que está em desequilíbrio, ela fica contrastante, ela fica fora de eixo, ela desencaixa daquele lugar anterior que estávamos falando de uma vida equilibrada. Então, quando nós estamos falando, sem dúvida, que equilibrar o amor próprio com as minhas relações e as minhas situações, eu fortaleço a própria relação, porque eu coloco a relação para dialogar com um lugar de qualidade de vida. Ou seja, eu estabeleço a minha qualidade de vida, eu estabeleço o que é meu bem-estar, e essa relação precisa, em maior ou menos grau, e claro que tudo é flutuante, participar, interagir e contribuir, se beneficiar e ser benefício da própria, do próprio equilíbrio, da própria junção de todas essas partes. Ou seja, encarar de fato, um lugar que me respeita, é dizer a essa relação que ou essa relação faz parte de um sistema que me respeita e que contribui para os meus bem-estares, e claro, se o outro faz isso com a vida dele, então perfeito, vários bem-estares ali se encontrando, se relacionando, eu sem dúvida nenhuma melhoro essa relação. O problema é quando eu não tenho aquilo que equilibra, o meu olhar sobre a relação, né. Eu não tenho nada, minha vida está uma desordem, essa relação fica sem parâmetro. Eu não sei dar limite a ela. Eu não tenho um lugar bom para que essa relação seja compatível. Eu tenho lugares desequilibrados, destrutivos, até desestruturados. Então eu não sei onde essa relação se encaixa. Ao ponto dessa relação poder se desestruturar também, e mesmo assim você sentir ser compatível, afinal, a vida estava desestruturada. Ou seja, se eu tenho a vida estruturada, ou essa relação é também, ou fica, ou está a caminho de, ou ela perde o sentido, ela desfoca, ela desencaixa de toda a harmonia da minha existência. Vamos mais um pouquinho à frente. Nem tudo que vivemos e sentimos felicidade tem a ver com esse exato momento. Claro, é bom estarmos bem agora, mas sem dúvida parte do que nos ajuda a enfrentar os desafios ou tornar o momento bom ainda melhor é saber a bagagem, a história que estamos vendo. E não estamos falando de uma história apenas de sucesso, de felicidade, de realizações, mas sim uma história que conta como você agiu e reagiu a tudo o que lhe aconteceu. Podendo, claro, ter momentos onde eu não agi bem, mas percebendo que pós ele eu reagi melhor, eu aprendi, eu me desenvolvi. Ou seja, os resultados finais da história que tive, por onde fui. Sendo assim, o nosso terceiro ponto, que é a garantia de um rumo digno de orgulho, é dizer que esse investimento de amor próprio que estamos aqui explorando hoje, que coloca esse amor próprio como um protagonismo anterior ao bem de fragmentalmente algumas coisas, ou seja, a relação não pode estar acima, o trabalho não pode estar acima, as amizades não podem estar acima. Eu construo um olhar de orgulho de mim mesmo. Eu tenho orgulho de mim, tenho orgulho da minha história, tenho orgulho de como eu me olho, como eu me observo, como eu me protejo, porque as discussões da vida, as experiências da vida,
os conselhos dados e ouvidos sempre nos mostrarão que às vezes que nos escolhemos, fizemos boas escolhas. E esse orgulho, carregar essa biografia, carregar essa bagagem, é sem dúvida um lugar de mais fortalecimento, é de melhor resiliência ou de melhor aproveitamento do que é bom. Então, eu consigo sofisticar a vida através de uma sequência de escolhas onde eu me privilegio, eu me escolho, eu me respeito. Eu deixei caber na vida aquilo que me respeitava e dei não, dei rejeição, dei exclusão ao que não pôde me respeitar, ao que não pôde participar da minha existência de uma forma harmoniosa. Então, ter a bagagem que dignifica a sensação de orgulho, olha para trás e fala: "Que bom", e mais uma vez repito, não é só porque acertamos, mas é o que fizemos com os acertos e com os erros, os olhares que eu aprendi, os olhares que eu desenvolvi, é dizer: "Ufa, que bom, nossa, como eu aprendi, como eu desenvolvi, como eu tomei as escolhas que me cabiam quando eu sabia o que fazer, ou quando eu não sabia, mas depois aprendi", né. Ou fiz o meu melhor possível, ainda que o meu melhor não é o melhor que eu tenho hoje, eu melhorei, avancei. Mas sem dúvida nenhuma, perceber que você foi dedicado a si mesmo é um lugar de satisfação e de muita inspiração para as minhas histórias atuais. Por isso que, acima de tudo, o amor próprio, quando o nosso título projeta o amor próprio acima do amor ao outro, não é por rejeição ao amor ao outro. É só porque, através só do amor próprio, nós garantimos uma sofisticação, uma qualidade de vida maior a todos os outros amores que eu posso estar dedicado. Bom, gente, claro que como as outras pessoas, assim como nós também estão ali faltantes, desejantes, esse equilíbrio não é só uma escolha nossa, é sempre um diálogo, é quase como uma política afetiva, de fato, entre o nós e o outro. E nem sempre o outro tem um olhar desenvolvido como o nosso, ou às vezes o outro tem um olhar mais desenvolvido que o nosso, então ficam degraus ali de distância, que quem sabe causa algum ruído, mas é diálogo, é explorar esses materiais, esse vídeo, é tentar partilhar ideias aprendidas e um dedicar o olhar ao outro para dizer, bom, parece que por aqui é um bom caminho. E ainda que não seja ideal e perfeito jamais será, nós vamos melhorando, nós vamos polindo, até que encontremos um lugar que não deixa de se desenvolver e ao mesmo tempo mantém um bem-estar de continuidade. Aliás, com o objetivo de se desenvolver, porque esse é o sucesso da vida. Seguimos nos desenvolvendo, sem jamais estarmos prontos, mas cada dia um pouco melhor do que estávamos antes. E esse é o prazer que temos que buscar. Muito obrigado pela sua confiança e te convido de novo a se inscrever no canal. Curte aqui o vídeo, mas agora deixar seu comentário, que é onde faz com que esse vídeo não acabe por aqui, que a nossa reflexão continue com a sua participação. De restante, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um imenso beijo.